Nós vamos meditar na palavra de Deus agora. Aproveitar esta oportunidade para meditar um pouco na estruturação e administração ministerial desta igreja. Então, contando que todos aqui fazem parte da aliança com Deus, inclusive o apóstolo Anísio já faz parte, sua filha. Nós vamos dar algumas informações para os irmãos, e eu quero que você preste bem atenção. Eu estou falando com quem nesta noite? Levante a mão que eu quero ver. Estou falando com quem nesta noite? Levante a mão que eu quero ver. Ah, ok. Então preste atenção. Eu não estou falando para os outros, eu estou falando para você, ok? Eu quero dar informações a respeito do ministério Aliança com Deus, a respeito desta igreja, a sua administração, como funciona ministerialmente. Você que está aqui vai ficar informado, sabendo. Eu creio que muitos aqui já sabem disso que eu vou falar, já ouviram outras vezes, mas pelo menos uma vez por semana eu preciso falar isso para vocês. Tá bom? Para você não ser enredado por nada nem por ninguém. Você é membro desta igreja e você conhece essa igreja e, portanto, essa igreja é você. Se alguém falar errado, fala contra você. Se alguém falar certo, fala a seu favor. Você permitiria alguém falar mal da sua igreja? Sim ou não? Quando você é batizado, sempre é feito nas orientações do batismo essa defesa da sua igreja. Você sabe de uma coisa? Nós somos membros da igreja de Jesus. Essa igreja aqui, ela representa a igreja de Cristo. A igreja do apóstolo Anísio, ali no Coroado, representa a igreja de Cristo. A igreja na terra representa a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, a igreja evangélica de nosso Senhor e Salvador Jesus, representa Cristo, porque a igreja é o corpo, a cabeça dela é Cristo. Então quem falar dessa igreja fala de Jesus, se falar de Jesus, fala de mim. E aí vai ter. Agora, quando alguém falar bem da minha igreja, aí eu dou glória para Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Então, algumas informações, baseado no texto de Efésios, capítulo 4, versos 11 a 16. Vamos ficar em pé, vamos ler a palavra de Deus então? Efésios 4. Leamos a palavra do Senhor. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo no amado, ou em amor. Amém? E amém. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus para sempre. O ministério Aliança com Deus
é um ministério baseado nos dons espirituais. Você já ouviu isso algumas vezes? Na EMAD se dá isso. Porque existe ministério baseado em tradição, outros baseado em missão, outros baseado em célula, outros baseado na visão apostólica. Então existe muitas formas de basear ministérios. O Ministério da Aliança com Deus é baseado nos dons espirituais. Grave bem. MBD. Nós temos inclusive um mês, certeza esse ano ainda não vamos ter, esse seminário de um mês, de seminário só para essa matéria, MBD, Ministério Baseado nos Dons, um esclarecimento sobre essa visão. Então a aliança com Deus é baseado nos dons espirituais, não em outra estrutura. Aí você já pode ver que se o ministério é baseado nos dons espirituais, é um ministério baseado na palavra de Deus, no dom de Deus, na orientação de Deus, enfim, também. Nós lemos em Efésios 4:11, que Ele mesmo, Deus, concedeu ou chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, querendo o aperfeiçoamento da igreja, dos santos, para a obra do ministério, até que todos cheguemos à unidade da estatura de Cristo. Cristo é perfeito, a Bíblia diz que toda a plenitude da divindade habita em Cristo. Então Deus quer que nós, irmãos de Cristo, filhos de Deus, nós todos cresçamos como Ele. Que toda a graça, a divindade de Deus esteja em nós também, até chegar à estatura completa de Cristo. A medida é Cristo. Então, precisa um aperfeiçoamento, precisa um crescimento, precisa um desenvolvimento, precisa de pai para cuidar do filho, precisa de mestre para ensinar o filho, precisa de profeta para alertar o homem. Enfim, os dons espirituais foram dados à igreja para cuidar da igreja, aperfeiçoar a igreja, para ela crescer, desenvolver e cumprir com a sua missão na terra. É a missão de resgatar, de restaurar o reino de Deus que Satanás surrupiara, destruíra. Então Jesus veio e salva e capacita os homens para que os próprios homens, cheios do dom de Deus, cheios do Espírito de Deus, sejam os trabalhadores de Deus na terra para conquistar, para restaurar esse reino. Quando um evangelista ganha uma alma, está restaurando o reino de Deus. Aquela pessoa perdida está condenada ao inferno, pertence ao inimigo. Quando o evangelista ganha para Jesus, ele restaura aquela pessoa para Deus. Então é o reino de Deus que está sendo restaurado. Quando uma pessoa fica enferma, a enfermidade é consequência do pecado. Então só entrou a enfermidade no mundo porque entrou o pecado. Então são castigos, consequências, enfim. Às vezes a pessoa adoece, não é nem porque pecou, é porque é consequência do pecado. Aí Deus usa alguém com o dom de curar, chega lá e cura essa pessoa que está sofrendo. O dom de curar vai lá, cura essa pessoa, restaura a sua saúde. Isso significa restaurar o reino de Deus. Porque no reino de Deus só existe alegria, justiça e paz. No mundo de Satanás, no reino de Satanás, só existe destruição, morte e miséria. Então, o trabalho dos dons, que é o trabalho da igreja,
é de restaurar esse mundo perdido, destruído. Restaurar, para todo mundo ter vitória, ter saúde, ter alegria, ter paz, ter prosperidade, valorizar a vida, reconhecer o seu Deus, o seu Criador. Isso é uma restauração do reino de Deus. Então essa igreja precisa andar baseada nos dons e guiada pelos dons do Espírito Santo. A igreja ela não pode ser orientada, guiada por outros meios, por mais bonitos e eficientes que sejam. Orientações e estruturas científicas, políticas, sociais. A igreja não é dirigida por nenhuma dessas ciências, mas ela é dirigida pelo Espírito Santo, que dá os dons para a igreja ser capacitada para andar e realizar a obra de Deus. Então nos atemos nisso, nos baseamos nisso. Agora vejam só, como é isso, pastor? Portanto, cada membro da igreja é chamado por Deus, é dado a ele um dom espiritual, um dom ministerial. Todos os salvos, todos os chamados, todos os eleitos, quando nasce de novo, já recebem um kit. O kit chamado vida abundante. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele recebe um kit de vida abundante. Recebe o kit da saúde, da vitória, do perdão, da graça, da misericórdia, do poder, de autoridade, da sabedoria, da mente de Cristo, do lugar no céu. Ainda recebe um cheque assinado em branco. Jesus diz assim: tudo que você quiser, pode pedir que será feito. Se é feito em meu nome, será feito pelo meu Pai que está no céu. Pronto, dê uma salva de palmas para Jesus, que é bom isso. Então você foi salvo, foi chamado e você recebeu esse kit. Muitas vezes nós nem sabemos disso, nem sabíamos disso. Temos um valor tão grande e eterno em nossas mãos, na nossa vida, mas nós não sabíamos disso. Ninguém nos disse sobre isso. Por isso é que Deus botou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para dizer isso. E quando alguém diz isso, lhe ajuda a descobrir o que você tem. Ajuda a descobrir o valor que você tem nas mãos. Agora pronto, você sabe disso. Então ele lhe chamou e lhe capacitou para você servir a Deus, ser um mensageiro de Deus, ser um obreiro de Deus, ser um dom de Deus na terra, para restaurar. Todo mundo está trabalhando, funcionando, fazendo a obra de restauração. Jesus está capacitando, suprindo a necessidade, defendendo do mal, defendendo do Satanás, defendendo de todas as ciladas, e está dando vitória. Seus obreiros estão trabalhando, cada um na sua trincheira, está fazendo a obra. Você está fazendo a obra, se sente fazendo a obra, já sabe que foi chamado, já sabe que tem o dom. Você pode dizer: não, pastor, eu não sabia não. Olha, foi bom ter vindo o culto hoje, porque pela primeira vez eu estou sabendo disso agora. Amém. Se é a primeira vez que você está sabendo, amém. Agora, de certeza, alguém está dizendo: pastor, eu já sei disso aí. Amém. Que bom. Então, nós estamos falando especialmente para quem não sabe, não é? E para quem sabe também, porque nós estamos ressaltando, relembrando, reafirmando. E é dito que a repetição é a base da prosperidade. Quando a gente repete 17 vezes, a gente consegue decorar qualquer coisa. Glória a Deus para sempre. Então você se encontrou? Pisa no chão. Você sabe onde está pisando? Está no seu mundo, no seu chão. Então você sabe onde está agora. Foi chamado por Cristo e capacitado. Você tem o dom. Nós vamos lhe ajudar a identificar o dom que Deus deu a você. Porque Deus quer que você brilhe nesse dom que Ele lhe deu. Não vá atrás de outro não.
você tem que descobrir o seu ministério. Ele chamou uns para pastores. Se ele chamou para pastor, então não vá atrás de outro não. Esse é o máximo para você. Mas ele chamou outros para evangelista. Se ele chamou para evangelista, glorifica a Deus. Não vá atrás de outro, por bonito que seja, mas esse é o melhor que existe para você. É o máximo. Enfim, todos os dons são o máximo. Não tem nenhum maior do que o outro, porque todos são indispensáveis para fazer a obra de Deus. Se faltar um, vai ficar sem fazer a obra. Você acha que um serrote faz o que o martelo faz? Não tem como, vai acabar com o serrote e ele não prega nada. Agora me pergunta se o martelo faz o que o serrote faz. Também não. Vai quebrar a peça toda e não vai serrar nada. Ou seja, quem é que vale mais, o serrote ou o martelo? Tudo igual, porque cada um tem um trabalho específico. O martelo é 100% útil e o serrote é 100% útil. Ninguém é maior do que ninguém. O porteiro lá, que tem um dom de Deus, tem um dom, eu vou dizer para você depois. Existe um dom onde está o porteiro. É um dom de Deus ser porteiro. Olha, ali na porta, quem tem o dom de Deus e está na porta, ali naquela porta, naquela área, o porteiro é maior do que qualquer obreiro aqui. Aqui no púlpito agora, eu estou fazendo a minha parte. Aqui não tem ninguém maior do que eu, só Jesus. Aqui agora. Agora lá na porta, o maior é o porteiro. Maior do que eu. Lá a área dele. Entende? Então você é 100% na área que Deus lhe colocou, o dom que Deus lhe deu, você é 100%. Agora, você trabalha em conjunto com todos. O porteiro trabalha afinado com o apóstolo aqui. Estou olhando para ele aqui. E eu trabalho afinado com ele lá. Ele está me ajudando. E eu estou abençoando ele. Você tem o dom que tiver, mas você faz parte de um corpo. Você é parte que está trabalhando em auxílio, auxiliando e sendo auxiliado pelos demais membros. Ninguém pode dizer, eu sou o cara. Não existe isso. Você se orgulha de dizer, eu sou servo do Deus vivo. Aí sim, pode se orgulhar e fazer uma festa, até convidar para o churrasco, para comemorar isso. Sou servo do Deus vivo. Os apóstolos de Jesus sempre se orgulhavam ao escrever, eu servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, os dons equivalem, valorizam. O vaso sem dom só vale a misericórdia de Deus. Agora o vaso com dom vale a misericórdia de Deus e vale um pouco mais. Vale uma ferramenta que faz um trabalho para Deus. Então vejam só. Todos são chamados, todos têm o dom de Deus. Uma vez encontrado isso, descoberto isso, revelado isso, então você se sente agora parte, você se sente importante, valoroso e sabe que tem uma missão para cumprir na terra. Agora veja só. Aceitou Jesus, vai crescendo, vai desenvolvendo, etc, etc. Um crescimento natural, como o crescimento físico, é o crescimento espiritual também. Existe um critério nessa igreja baseada nos dons espirituais, para você informar jovem, você adolescente, criança, enfim, para você ficar informado, como é que funciona esse ministério. Você pergunta assim, pastor, como é que eu faço para ser um obreiro dessa igreja? Vou já lhe explicar. Você, irmã, está dizendo, pastor, e nessa igreja, aliança com Deus, mulher tem vez? Vou já lhe explicar. Enfim, não tenha acanhamento. Se você precisar perguntar, pergunte. Se você pergunta, porque está interessado, você valoriza. Então o critério da Igreja Aliança com Deus para
chamar obreiros, fazer obreiros, evangelistas, pastores, mestres, tanto faz ser homem como mulher. O dom de Deus é para o salvo, é para o homem espiritual. Esse salvo, esse homem espiritual, não tem sexo, macho e fêmea. O dom espiritual é dado para o Filho de Deus. O Filho de Deus não é na carne está o macho e a fêmea, mas no Espírito não tem macho e fêmea. No Espírito só tem o homem espiritual, porque ele não pode estar no gênero masculino, nem no feminino. Esse homem está no gênero neutro. Não é o homem nem a mulher, é o ser humano. O ser humano é homem e mulher, mesma coisa. A mulher é um ser humano, o homem é um ser humano, então está no neutro, gênero neutro. O Filho de Deus está no gênero neutro. Os dons de Deus são dados para o Filho de Deus. Não é para a carne nem o sangue, não é para mulher nem para homem. Deus dá o dom de salvação para homem e mulher. Deus dá o dom de cura para homem e mulher. Deus dá o dom de profecia para homem e mulher. Deus dá o dom de pastor e pastora para homem e mulher. Deus dá o dom de profeta para homem e mulher. Os dons do Espírito Santo são dados para o gênero humano salvo na pessoa de Jesus Cristo, tanto faz ser homem como mulher. Jesus diz, aliás, o profeta Joel 2:28, no Velho Testamento, Deus diz, através do profeta, acontecerá que depois desses dias, está falando no Velho Testamento, apontando para Jesus, acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Para não ter dúvida, ele disse, sobre os meus servos e minhas servas. O Espírito Santo é derramado sobre homem e mulher. O dom é dado para homem e mulher. Não existe dom só para homem. Alguém disse, pastor, mas pastor, esse negócio de pastora não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia, pastora. Portanto, não pode fazer uma mulher de pastora. Pois é. Se não conhece a palavra, se não conhece Deus, não sabe como é que Deus trabalha, então fica nisso. Mas a sabedoria de Deus é muito mais sábia que o homem. Deus tem o seu projeto, o seu plano. E aliás, essa graça de Deus é um mistério. O apóstolo Paulo diz que é um mistério. A igreja é um mistério oculto que os judeus não conheciam. Os homens religiosos não conheciam. A igreja, essa graça, esse mover, esse derramamento do Espírito da nova aliança, é um mistério que estava escondido em Deus. Estava escondido em Deus. E Deus revelou esse mistério aos homens agora através da igreja. Aliança com Deus. Deu uma salva de palmas para Jesus, rapaz. Estou fazendo aliança com Deus, mas é em nome das igrejas. Através da igreja de Jesus. A igreja da nova aliança. Deus revela ao mundo, a quem quer que seja, inclusive aos demônios. Se quiserem ouvir, podem ouvir. E até os anjos também, que não sabiam, porque se é segredo oculto em Deus, nem os anjos sabiam. Muito menos os demônios. Deus revelou esse mistério, que era um segredo escondido em Deus. Deus revelou esse mistério agora a todos pela igreja. Então a igreja de Jesus na terra é o canal de bênção, de revelação dos mistérios de Deus para os homens. Os judeus ortodoxos, endurecidos até hoje, ainda estão esperando o Messias. Estão esperando Jesus vir. Estão esperando Gênesis 3,15 se cumprir. Estão esperando a promessa, até hoje.
Jesus já veio, já foi, já vai voltar de novo, e para eles Jesus ainda nem veio. Estão cegos, não viram, insensíveis porque Jesus esteve, falou e não ouviram. O problema é deles. Então assim, se o homem endurecer a cerviz e não tirar as escamas dos olhos, Deus está fazendo a sua obra, revelando o seu mistério, mas tem gente que não vê, nem ouve, nem sabe o que está acontecendo. Bem-aventurados os vossos ouvidos que ouvem e os vossos olhos que veem. É agora. Jesus é presente, Jesus é vivo, a sua igreja existe. Existe uma aliança de Deus com os homens. Existem revelações de mistérios. Deus está abençoando, salvando a todos, usando a todos. Basta crer nele, confiar nele, seguir a ele, viver para ele, servir a ele. Enfim, pastor, como é que a igreja escolhe para ser pastor, para ser obreiro? Você pode até estar dizendo, pastor, uma coisa que eu não quero é ser pastor, porque dá um trabalho. Olha, eu parabenizo você, porque se dependesse de mim também eu não queria não. Agora, como Jesus me chamou, eu fico feliz da vida, porque Ele me chamou para fazer a obra dEle. Se Jesus perguntasse, o que é que você quer fazer? Eu dizia, Jesus, eu quero sombra e água fria, basta. Agora, com a graça que Ele me deu, com o que Ele fez na minha vida, eu pergunto para Ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque o Senhor já fez por mim? Não tem dinheiro que pague, não tem nada que pague, deixa eu servir o Senhor, pelo menos. Deixa eu servir o Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Pode dizer. Sabe quando a pessoa diz assim, muito obrigado por um favor que alguém faz? Muito obrigado significa, eu estou obrigado a fazer o que você quiser que eu faça. Então quando nós dizemos muito obrigado para Deus, é reconhecendo os favores que Ele fez por nós. Nós estamos dizendo, Senhor, eu estou pronto para fazer o que o Senhor mandar. Esse é o muito obrigado. Tá bom? Então, não quero saber o que é que eu quero, o que é que eu deixo de querer. Isso aí já passou. Quero agora servir ao meu Senhor, porque se eu vivo, se eu presto para alguma coisa, é porque Ele me deu vida, e Ele me salvou, e Ele me fez assim. Então, todos foram salvos, todos receberam o kit vida abundante, todos receberam o dom de Deus na sua vida, desde que aceitaram Jesus. Todos estão conscientes de que tem um dom. Agora escuta bem, esse ministério vai dizer isso, vai ensinar isso, vai pregar isso, vai fazer escola para orientar isso, e você vai conhecer isso na sua vida, ok? Aí você vai produzir o trabalho. O serrote produz um trabalho, o martelo produz o outro trabalho. Vamos falar de fruto. Uma laranjeira produz laranja. Uma mangueira produz manga. Enfim, a árvore dá o seu fruto próprio. A natureza não erra. A natureza nunca erra. Se você plantar um pé de laranjeira e daqui a pouco está dando manga, que esquisito. Ou então você planta um pé de laranjeira e ela não dá fruto nenhum. Nem laranja, nem melancia, não dá nada. Aí você diz, que esquisito. Está errado alguma coisa. A laranjeira tem obrigatoriamente de dar laranja. A natureza dela é para dar laranja. Se você planta, espera que ela produza laranja. Então, se Deus lhe deu o dom, Ele espera que você produza conforme o dom que Ele lhe deu. Qual é o papel do apóstolo aqui, representando a igreja? Do ministério da igreja. Qual é o papel? É só olhar assim, ó, ou por baixo, olhar assim, para ver o que está acontecendo na sua vida. Quem é crente aqui, levante a sua mão. Ok.
Então eu estou de olho em você, tá bom? Deus me colocou aqui para ficar de olho em você. Eu vou ficar olhando 24 horas para você. Você é uma árvore frutífera. Deus plantou nesse jardim. E eu vou ficar olhando para saber que árvore é você. Se você é uma laranjeira ou uma mangueira. Eu vou ficar olhando para você que fruto você dá. A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo fruto. Os frutos são esses aqui: evangelistas, pastores, mestres, profetas e apóstolos. E outros, tem mais outros, mas esses 5 são os básicos do ministério. Então eu vou ficar de olho em você. Você tem um dia de crente, uma semana de crente, um mês de crente, um ano de crente, 10 anos de crente, e eu estou olhando para você, para saber qual é o seu dom. Não tem árvore que não dá fruto nenhum. Tem árvore que a pessoa planta e não dá fruto nenhum. O que vai acontecer com essa árvore? A Bíblia tem uma recomendação para essa árvore que não dá fruto nenhum. Jesus contou uma história dessa árvore. O vinhateiro, o agricultor, foi procurar fruto naquela árvore por 3 anos. E a árvore não dava fruto. E o dono da vinha chamou o trabalhador e disse: corta essa árvore aqui, porque está ocupando a terra inutilmente, não dá fruto, não serve. A árvore que não dá fruto, não serve. Foi Jesus que contou essa história. Ele sabe o que está dizendo. O vinhateiro, o trabalhador da vinha, fez um apelo para o patrão, disse: meu patrão, deixa eu cuidar mais um pouco, 1 ano mais. Eu vou cuidar, vou ensinar, vou orientar, vou incentivar, vou orar por ele e tudo, vou trabalhar para ver se ele dá fruto. Se no final de mais 1 ano ele não der fruto, aí o senhor pode mandar cortar, que eu vou cortar com prazer. Pois, Jesus está falando de crente, está falando de nós. Então, você sabe que Jesus subindo para Jerusalém, numa caminhada, diz a Bíblia que ele viu uma árvore frondosa, e ele foi procurar fruto para comer daquela árvore um fruto. Ele olhou, não viu nenhum fruto. Jesus ficou tão zangado que amaldiçoou a árvore. Disse: nunca mais alguém coma fruto de ti. Quer dizer, o dono de tudo, que plantou aquela árvore, no dia que procurou fruto, não encontrou. Ele ficou zangado. Então ninguém mais, nunca mais alguém coma fruto de ti. Amaldiçoou a figueira. A videira ou foi figueira? Videira. Figueira? Figueira. Figo, né? Procurou figo, exatamente. E foi embora. No dia seguinte, voltando, Pedro, curioso como você, chamou a atenção do mestre. Jesus ia passando, nem dava bola para a figueira. Seca, estava até raiz. Mas Pedro, curioso, disse: mestre, olha lá, a figueira que o senhor amaldiçoou está seca até a raiz. Jesus disse exatamente isso. Foi. Deu a lição. Meus amados, está provado que Deus não quer encontrar um crente sem fruto, um trabalhador sem trabalhar, alguém que tem o dom de Deus sem operar, executar a ação do dom que ele deu. Se você disser assim: apóstolo, eu não tenho nenhum dom, acho que eu não tenho nada. Olha, para de falar antes que você erre mais. Para de falar logo e cai de joelho e pede perdão, porque agora Deus está dizendo para você que Ele lhe deu um dom. Todos têm um dom, ninguém fica sem dom. Um tem um talento, outro tem 2, outro tem 5, conforme a capacidade de cada um, Ele distribuiu. Capacidade existe, diferente existe, mas tem. Aí eu estou olhando assim para você, olha. Estou olhando para você para ver qual é o seu fruto. Quantos anos de crente você tem? Já respondeu? Amém. Segura aí. Você tem 10 anos de crente?
E o que você já fez? Qual o fruto que você já deu? Já ganhou uma alma? Não. Você já curou um enfermo? Não. Você já expulsou um demônio? Não. Você já prestou socorro a alguém? Fez uma visita na casa de alguém? Não. Que mais? Que mais? O que você fez? Nada. Olha, está correndo risco de morte, né? Risco de morte. Porque a árvore que não produz fruto, olha, o dono da vida manda cortar. Não adianta a árvore sem fruto. Olha, é sério, meu amado irmão. Levante a sua mão e dê glória a Deus. É sério isso aí. Não pensa que vai continuar tudo bem não, sem dar fruto. Não vai não. Te vira para descobrir qual é o teu dom, que árvore você é para produzir o fruto. Se está doente, a árvore não dá fruto, que às vezes está doente, está enrolada com aquela erva daninha. Às vezes a ave do céu, passarinheiro, enrolou a árvore com erva daninha e você não produz fruto porque está morrendo com as ervas daninhas. Está enrolado com tanto problema na vida que não tem vida para fazer nada. Se você está nessa condição, cai de joelho e ora a Deus: Senhor, me cura, me liberta, me restaura. Eu sou uma árvore frutífera. Tu me deste o dom e espera fruto da minha vida. Abre os braços e começa a fazer a obra, que tu vai ver como você vai ser sucesso nas mãos de Deus. Então o critério de avaliação, estou olhando para saber qual é o fruto você é crente, ó. Crente, e não precisa esperar 10 anos para dar fruto não. Você aceita Jesus hoje e hoje mesmo você começa a dar fruto. Você novo convertido já começa a falar, ganhar alma. No próximo dia, no próximo culto, você já traz gente para a igreja. Você já visitou os colegas, você já está decretando, você já quer mais. Imediatamente. Existe uma coisa, uma operação do Espírito Santo, que ela vem de dentro para fora. Isso é fruto do Espírito. Aí você precisa ter tempo para criar esse fruto e amadurecer esse fruto. Precisa de tempo. Agora o dom, a ferramenta de fazer o trabalho, é na hora, porque vem de fora para dentro. O fruto precisa amadurecer. O dom já está pronto. Você já recebe e já começa a trabalhar. Bota um serrote na tua mão, vê o que tu vai fazer. Até a Cláudia sabe serrar lá a porta da casa dela, a escada. Bota um martelo na tua mão, para ver se você vai perguntar: o que eu faço com isso? Você já sabe que aquilo ali é para pregar um prego. O dom já está pronto. Deus lhe dá e você já começa a trabalhar. Diferente do fruto, que é uma semente que é plantada e você vai amadurecer esse fruto. Quanto mais velho crente você for, mais delicioso você é, mais abençoado você é. Infelizmente tem gente que faz o contrário. Quanto mais velho fica, pior fica. Mas não é essa a natureza, né? A natureza é que você vai melhorando e vai de glória em glória. Esse é o real da coisa. Como é que a aliança com Deus separa os seus obreiros? Olhando para o seu fruto. A igreja chama obreiros, pastor, evangelista, mestre, enfim, para trabalhar, para integrar o ministério. Não é por amizade, não é por merecimento, não é por tempo de crente, não é pela contribuição que faz, não é nem pela obediência que tem, é pelo fruto. Ministério é trabalho, é fruto. É claro que você tem fruto de ministério, tem que estar com esse fruto, acompanhar esse fruto toda essa vida exigida de retidão de crente, de filho de Deus. Primeiro tem que ser crente, depois vem a obra. Não pode vir a obra primeiro e depois o crente, não funciona. Primeiro tem que ser crente, depois vem obra. Primeiro tem que ser salvo, esse salvo tem que ser aperfeiçoado. Por isso que Deus colocou na igreja os dons, para o aperfeiçoamento dos santos. Depois é que vem a obra do ministério. Então eu estou de olho em você, levante a sua mão para mim. Estou de olho em você aqui, ó.
Eu estou olhando para ver o fruto que você dá de crente, para saber se você é um pastor, se você tem um dom de evangelista, ou de mestre, ou de profeta, ou de apóstolo. Eu quero saber o que você produz, para eu poder saber que fruto é esse, para saber que árvore é você, saber que dom você tem. Você está aqui no meio olhando para mim? Levante a mão, você está olhando para mim? Eu estou de olho em você. Eu estou acompanhando a sua vida, eu quero saber, estou vendo qual é o fruto que você dá ministerialmente, espiritualmente. E você também. À medida que eu for descobrindo, conhecendo, eu vou chamando. A igreja não faz pastor, não faz profeta, não faz apóstolo. A igreja reconhece o que Deus faz. Deus faz, dá o dom do ministério, e a igreja reconhece e chama para participar do seu trabalho, do seu ministério. Levante a mão, glorifique a Deus. Então não espere que eu vou ser bonzinho com você. Eu sou amigo do apóstolo, de repente ele vai me chamar para ser pastor na igreja dele. Esqueça. Agora, se você tiver o chamado de Deus e for um crente até o tutano, pode ficar certo de que, querendo ou não, eu vou lhe chamar. Você pode até rejeitar, mas chamar eu vou. Eu vou dizer, você tem um dom de mestre, de pastor, de profeta, e Deus quer lhe envolver na sua obra. Você quer aceitar o desafio, quer fazer a obra? Quer. Então venha para cá. Você pode dizer, não, pastor, eu não quero não. Porque tem gente que diz, eu sei que tem um dom, eu sei que Deus está me chamando, já falou muito isso para mim, mas eu não quero não, eu quero cuidar da minha vida. Então vai cuidar da sua vida. Se você vai ser bem sucedido, eu duvido. Porque Deus, quando escolhe e dá para nós uma vida, um ministério, é o melhor para nós. É o melhor para nós. Ele sabe tratar bem daqueles que Ele chama. Então, o critério para escolher obreiros é Deus que dá. Eu só olho para reconhecer. Aí eu chamo para se envolver. Autorizo oficialmente, socialmente, perante as leis do país e as leis de Deus. Eu sanciono uma autorização para oficializar a sua atuação. Mas o chamado é de Deus, o dom é de Deus, você é de Deus, e é Ele quem fez, é Ele quem chama, é Ele quem usa, e eu só reconheço. Então, o Ministério Aliança com Deus só reconhece os ministérios, mas é pelo dom, viu, irmão? Entendeu o que estou dizendo? É pelo dom, meu filho. Então, ore a Deus, se coloque à disposição de Deus e comece a operar, comece a fazer. Deus, você diz, pastor, então qual é o meu dom, o que é que eu vou fazer? Não, eu não vou dizer para você. É Deus que lhe dá, você sabe. Eu só estou lhe ajudando, esclarecendo. Mas você mesmo sabe. E para onde se inclinar a sua alma e o seu prazer é o dom que Deus lhe dá. Tem gente na igreja que aceita Jesus e ele fica logo interessado em cantar no coral. Olha aquele músico. Está faltando percussionista. Você aceita Jesus hoje, aí já fica olhando para a percussão lá. Será que tem alguém naquela percussão? Novo convertido, aceitou Jesus ontem, né? Será que tem alguém? Ele vem um culto, dois cultos, não vê ninguém lá. Aí chega o pastor, pastor, tem aquela percussão, tem alguém tocando? Não. Olha só, está mirando, é o dom dele. Tem outro que aceita Jesus, aí fica mirado no pregador. O pregador está pregando, ele fica achando lindo pregar, ele fica dizendo assim, meu Deus, que lindo. Quando será que eu vou subir ali naquele púlpito para pregar também? Olha só para onde ele está se inclinando. Ele está sendo chamado a atenção para a pregação da palavra. O dom leva você. Tem outro que aceita Jesus, aceitou Jesus, olhou assim essa igreja e disse, olha, pastor, que igreja bonita, né? De repente, pastor, aceitou Jesus ontem. Hoje ele já chega o pastor, gostei dessa igreja, a igreja é bonita, mas eu observei que o piso aqui falta aquela cerâmica porcelanato.
Que tal botar um piso de porcelana aqui? Isso aqui fica show, né, pastor? Digo, deixa Deus te usar, meu irmão. Olha só, é um homem de riqueza, um homem de governo, um homem de negócio, é um empresário do reino de Deus. Ele está dizendo, olha, eu quero essa igreja aqui mais bonita do que ela já é. Então ele está pensando em contribuir para fazer isso aqui mais bonito. Olha o chamado dele. Existe um dom chamado de governo. Existe um dom chamado de riqueza. Se alguém perguntar, quem quer dom de riqueza? Todo mundo levanta a mão. Mas Deus não dá esse dom para todo mundo, não. É para quem Ele dá. Porque se Deus lhe der riqueza, você depois vai se enrolar todo, vai ter problema. Não está capacitado, não é isso. O seu dom é outro, que você vai brilhar, vai ser abençoado com isso. Mas Deus vai chamar alguém e dar riqueza. Dar riqueza para ele investir na obra de Deus. Como chamou outros para ser pastor, chama alguém para ser político. Ser político é dom de governo. Agora, tudo no dom é diferente do que existe por aí. Aí existe politicagem, interesses mil, não reino. Quando se faz o trabalho, inclusive na política, como dom de governo, é diferente. Pois bem, é dom. Então, a pessoa é levada, é puxada pelo dom. Tem alguém novo convertido que aceitou Jesus ontem, e aí no próximo domingo já vai chegar aqui com 6, 8 pessoas, amigos dele, que ele já visitou no trabalho, na rua dele. Rapaz, aceitei, encontrei uma igreja maravilhosa, e vem cá comigo, vem, eu vou te levar lá na igreja. Já chega aqui um novo convertido de ontem com 6, 8, 10 amigos trazendo para a igreja. Ó, pastor, olha aqui os meus amigos que eu trouxe para a igreja. Que dom ele tem? Que dom ele tem? Não entendi. Ah, sim. Será que ele é músico? Não. Ele é evangelista. Será que é difícil eu saber qual é o dom dele? Então o dom leva a pessoa a realizar a obra que se propõe o dom. É dessa forma que a Igreja Aliança com Deus seleciona os seus obreiros. Tá bom? Não cobra de mim nada, porque eu não faço nada, não dou nada. Eu só reconheço. Então, qualquer dificuldade que você tiver, você entende com Jesus. E deixa eu te dar um conselho. Não adianta dobrar o joelho e dizer assim, Senhor, me chama para ser pastor, que eu quero ser pastor. Não faça isso. Talvez você esteja orando errado. É melhor você dizer, Senhor, eis-me aqui. Viva a vontade de Deus, sirva a Deus e deixa que Ele lhe usa como Ele quer. A Bíblia diz que Ele derrama o seu Espírito, dá o seu dom a quem quer, como quer, quando quer. Importante você ser crente, estar na posição, deixa e está disponível. Segue a orientação do dom que Deus te deu. Existe um critério depois de a gente encontrar, de ajudar a chegar perto, de identificar o dom que você tem. Você faz os cursos, essa igreja tem um caminho, uma trajetória para lhe ajudar a se situar no reino. Nós temos um curso de membresia, é um dia, 3 horas. Depois nós temos um curso de primeiros passos, são 3 meses de aula. E você está numa trajetória de conhecimento. Depois nós temos o EMAD, é um curso teológico de 2 anos. No final desse curso, aí nós vamos fazer o MDB, que é essa visão globalizada do Ministério baseado nos dons. E depois disso, nós vamos fazer um teste. Tem um teste escrito. Nesse teste escrito, você vai fazer o que você quiser, vai responder o que você quiser, o que você sabe, você vai fazer. Então, um critério é esse teste escrito. O segundo critério é o testemunho. Escuta bem, eu estou falando para você não esquecer mais. Teste escrito,
Nós vamos ter um dia para fazer o teste escrito, de todos vocês. Segundo é o testemunho externo. Testemunho externo. Nós vamos perguntar dos seus vizinhos, nós vamos perguntar da sua esposa, ou do seu esposo, ou do seu pai, ou do seu filho. Nós vamos perguntar do pastor da sua congregação. Nós vamos perguntar de gente de fora, o que elas dizem de você. Testemunho externo. Você pode estar lá dizendo, olha, eu sou um profeta. Ou então, eu sou um evangelista. Só que o pastor da minha congregação não vê. Sou um evangelista, mas o pastor da minha congregação não vê isso. Aí eu vou lá perguntar, pastor, como é que você avalia aquele irmão? O que você acha? O que ele faz na igreja? Ele vai dizer, nada. Então eu estou colhendo um testemunho externo. Aí eu vou com outro irmão, a família dele. O meu irmão, meu pai, minha mãe, meu amigo, aquele irmão lá, o que ele faz na igreja? Ele evangeliza, visita, cura, expulsa demônio, prega, faz o quê? Olha, eu não vejo ele fazer nada não. E você lá, eu procuro umas 3 fontes de informação. Como é que você vê aquela pessoa? Olha, aquela pessoa se congrega e tudo, mas não vejo ele fazer nada na igreja não. Não se envolve. Pronto. É o segundo critério. E então, o terceiro critério é o fruto. O teste escrito, o testemunho dos de fora e o fruto que você mesmo dá. Aí eu vou procurar, cadê o fruto? Cadê o seu fruto? O que você já fez? O que você faz? Nada? Então pronto, você está desclassificado. Você não faz nada? Quem é você? Que dom você tem? Se tem, está engavetado. Se tem dom, está enrolado com as ervas daninhas. Não está aparecendo, não está produzindo fruto. Então é um candidato desclassificado. Não tem fruto, ninguém dá testemunho dele. Entende? Não depende de mim, meu amado. Agora, se você tem uma boa prova e aponta ali algumas aptidões que você tem, a prova escrita é o mínimo. Se alguém de fora diz assim, não, o fulano de tal, ou a fulana de tal, olha, aquela irmã é uma verdadeira obreira nas mãos do Senhor. Aí ela vai dizer o que ela faz, ou evangeliza, ou visita, ou ora, ou se envolve, ajuda e tal. Ela tem um trabalho visível e vai ter testemunho. Todo mundo vai dizer, não, aquela irmã é uma benção, aquela irmã é atuante, aquela irmã, ela não para, aquela irmã faz a obra. É um testemunho. Com aquele jovem também. Aquele jovem, é o braço direito da congregação, ele visita, enfim. Então é um testemunho de fora. E quando a gente vai buscar o fruto nele, vê. Tem almas que ele ganhou para Jesus na igreja, tem visitas, conforme o dom dele. Se de repente ele está na música, lá na percussão, olha lá, o Giovanni está. Percussão, está dando um fruto lá. Aquilo ali também é dom. O dom de diácono, o dom de porteiro, o dom de músico, está no dom chamado ministérios, no plural, porque esse dom é como dons de curar. O dom de curar é um dom no plural. Dentro desse dom, existem muitas áreas de cura. Dons de curar. É como se fosse um dom, mas só que dentro desse dom tem muitas áreas específicas. Deus às vezes usa uma pessoa com dom de curar para curar câncer. Mas alguém pode estar sofrendo de dor numa unha e ele não cura. Dor na unha. Ele ora e Jesus não cura. Mas se ele ora pelo um canceroso, Jesus cura. Quer dizer, dentro desse dom de curar existem as especificações que Deus usa. Enfim. Dentro do dom chamado ministério, se ministério, seja em ministrar, está na palavra de Deus. Se você tem um dom de ministério,
Então, ministre. Dentro desse dom, com no plural, ministérios, está o dom da música, está o dom do diácono, está o dom do data show, está o dom do porteiro, do tesoureiro, enfim, todos os serviços gerais estão dentro desse dom chamado ministérios. Inclusive o político, inclusive o empresário. Esses dons estão dentro do dom chamado ministérios. Sabe o que significa ministério? Serviços. Então é assim que essa igreja procede. Reconhece os seus obreiros e faz o seu ministério. Deus dá, usa, e a igreja reconhece e legaliza na terra. Entendeu você? Se entendeu, diga sim. Você ainda vai reclamar do apóstolo ou não? Então serve a Deus, faz a tua obra, vive feliz, dá glória a Deus e deixa que a igreja vai olhar e vai reconhecer o teu trabalho, em nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho que evidenciaste para com os santos. Tem que evidenciar. Homem e mulher não tem nenhuma distinção, é o mesmo direito, 100%, mesma coisa. O trabalho de mulher não é secundário. Homem, beleza, mulher, não, senhor. Mesmo tamanhozinho, mesma importância, mesma mulher, que é dom de Deus. Ok? Deixa eu informar para você que é membro da igreja. Terminou. Na próxima terça-feira a gente continua, tá? Tem um bocado de coisa ainda para tratar. Você quer continuar esse assunto na próxima terça-feira ou não? Quem quer, levante a mão e diga amém. Bom, como vocês não querem, eu não vou mais falar na próxima terça-feira. Quem quer outro assunto na próxima terça-feira? Outro assunto, pastor, outro assunto. Levante a mão e diga amém. Bom, vocês escolheram, né? Você decide. Então vamos lá. Ou na próxima terça-feira, ou na outra oportunidade, nós vamos continuar. Eu estou informando para você que é membro da igreja, para você acompanhar, ficar sabendo e saber combater os inimigos da igreja, os inimigos de Jesus, os inimigos da vida. Você saber o que faz, aonde que você está, qual é o seu valor, qual é o seu trabalho, qual é o seu ministério, o que Deus quer de você, o que Deus deu para você. Então você se sentir bem e ser árvore frutífera, para você se sentir ainda melhor, tá bom? Vamos ficar em pé então, para não passarmos da hora, é importante. Glória a Deus. Se você entendeu, se você foi ajudado, levante a sua mão, dê uma salva de palmas para Jesus e diga: é assim mesmo.